Olá, boa noite. Comunicação assertiva foi tema de capacitação na Câmara. Não basta eu fazer um treinamento de oratória que me ensine a fazer gestos. A comunicação, ela vai além disso, ela vem de dentro, ela começa por aí. Então você precisa se conhecer, entender por que você tem toda essa timidez. Relação do sedentarismo com a mortalidade foi assunto do seminário realizado no Hospital de Clínicas. O médico especialista em saúde esportiva, Alexandre Menegatti, apresentou o resultado de pesquisas que demonstram a relação do sedentarismo com a redução da qualidade de vida e com o aumento da mortalidade. E no segundo bloco, uma entrevista sobre a importância da amamentação com um convite especial. No dia 31, está promovendo um workshop, com a temática Amamentação, os seus desafios, exclusivamente para as gestantes, A gente está com as inscrições abertas no link ali do nosso site, das redes sociais. A confiança para falar em público foi tema de uma palestra na Câmara de Vereadores com a jornalista Thaís Risotto. A palestrante destacou o autoconhecimento como primeiro passo para desenvolver a habilidade da oratória. Mãos e pernas trêmulas, coração disparado, rosto vermelho e vontade de fugir. Estes sintomas, ao fazer uma palestra ou apresentação de estudos, trabalho, têm nome. Se chamam glossofobia ou medo de falar em público. Segundo pesquisa publicada no jornal britânico Sunday Times e apresentada pela jornalista Thaís Risotto durante palestra na Câmara de Vereadores, 41% dos entrevistados disseram ter medo de falar em público, superando o medo de ficar sem dinheiro, que representou 22% dos entrevistados, e o medo de ficar doente ou morrer, representando 19%. E como superar este desafio de se expor diante de um público? Conhecer a si mesmo, identificar algum trauma da infância, algum momento em que você foi exposto e se sentiu constrangido e por isso hoje tem tanto medo de falar em público. O autoconhecimento e também o preparo com antecedência foram os destaques para uma comunicação assertiva aqui na Câmara de Vereadores. A primeira questão é o autoconhecimento, a autoconsciência, eu entender quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Não basta eu fazer um treinamento de oratória que me ensine a fazer gestos. A comunicação, ela vai além disso, ela vem de dentro, ela começa por aí. Então você precisa se conhecer, entender por que você tem toda essa timidez. Foi uma experiência ruim na escola que te marcou e por conta disso o seu cérebro registrou que todas as outras vão ser ruins? Claro que não, foi só aquela. Então a gente precisa trabalhar essas questões internas para que depois sim vem a técnica, o cuidado com a postura, com alguns gestos, mas a comunicação vai além disso, a gente se comunica com a roupa que a gente veste, com o sorriso ou com o não sorriso, com os nossos gestos, com a nossa maneira de caminhar. Tudo isso comunica, eu nem preciso abrir a boca para comunicar. Devido à falta de habilidade na comunicação, não apenas diante de um público, mas também no dia a dia, com colegas, clientes e nas redes sociais, oportunidades podem ser perdidas, segundo Thaís. Ela também destacou que na comunicação empresarial não há mais espaço para improvisos. Planejar uma apresentação, se preparar com antecedência é vital para o desempenho com excelência. Nunca vá a público sem ter se preparado. Esse é o maior risco que se pode cometer. Eu fico muito assustada quando eu vejo alguns CEOs, algumas lideranças me dizendo: eu falo de improviso. O mundo de hoje não tem espaço para o improviso. Você precisa se preparar. Tudo é muito estratégico. Você precisa estudar o que você vai dizer, principalmente quando envolve um grupo de pessoas. Você precisa planejar, você precisa emocionar, impactar. Aí entra a técnica. Mas para eu chegar até aí, eu tenho uma caminhada anterior de autoconsciência bem interessante. A palestra foi promovida pela presidência da Câmara de Vereadores e acompanhada por servidores e convidados. Reforçar a comunicação nas relações políticas da Câmara, porque nós dialogamos aqui com toda a comunidade, com toda a sociedade, mas também nas relações interpessoais com colegas, porque a gente verifica e observa
que muitos conflitos existem pela falta que nós estamos tendo na habilidade de dialogar, principalmente quando não há convergência na ideia, mas também na maneira de se portar, na maneira de falar, seja no espaço público, seja no espaço privado, seja no espaço familiar, tudo isso influencia no resultado. Pessoas que não praticam atividades físicas perdem a qualidade de vida e morrem mais cedo. As pesquisas demonstram a relação do sedentarismo com a mortalidade e foram apresentadas em um seminário realizado no Hospital de Clínicas. O médico especialista em saúde esportiva Alexandre Menegatti apresentou o resultado de pesquisas que demonstram a relação do sedentarismo com a redução da qualidade de vida e com o aumento da mortalidade. A lista de doenças que podem ser evitadas com as atividades físicas é extensa, não apenas doenças ligadas ao sistema cardiorrespiratório, mas também Parkinson, fibromialgia e até Alzheimer. Muitos estudos mostram hoje que o fato de você ter uma capacidade aeróbica vai diminuir quase 17% a sua mortalidade. Embora antigamente se achava que só teria o benefício quem faz o exercício, hoje sabe-se que não fazer ou não ter uma capacidade aeróbica aumenta o seu risco de mortalidade significativamente. Então a falta de capacidade aeróbica gera doenças. Sozinho você ter uma capacidade aeróbica preservada diminui mais o risco de mortalidade do que diabetes, hipertensão, obesidade e alguns cânceres juntos. Portanto, atividade física e uma capacidade aeróbica preservada e ou presente diminui muito o risco de mortalidade e melhora muito a qualidade de vida a médio e longo prazo. O palestrante também fez um alerta ao uso excessivo de telas pelas crianças. O uso excessivo das telas faz com que as crianças tenham menor capacidade ou tempo de movimentação. Isso faz com que eles sejam considerados sedentários. O sedentarismo é o principal gatilho para doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, menor nível intelectual. O que faz com que crianças que antigamente brincavam muito e paravam o movimento em uma idade posterior, hoje já têm uma dificuldade muito grande em se movimentar. Portanto, aumenta muito o risco de mortalidade. O que se projeta aqui é a primeira geração na história que tem uma expectativa de vida menor que a dos seus pais e um nível intelectual menor do que seus pais. Pela primeira vez é onde a gente pode estar chegando. O número de palavras aprendidas pelas crianças até os 3 anos de idade é diretamente ligado à sua capacidade de aprendizado e inteligência futura. Hoje, as crianças que utilizam o eletrônico por um período maior ou apenas estar utilizando aprenderão menos palavras, pois terão uma concentração em uma região muito menor visual e não precisando se comunicar com as outras pessoas. Isso faz com que as crianças hoje, estimuladas pelo eletrônico, tenham um menor nível intelectual, muitas vezes muito semelhante às crianças com doenças neurológicas ou autismo leve. Você pode mudar essa estimativa através da retirada, mas você não vai mais atingir a sua capacidade individual que você teria a médio e a longo prazo. O exercício é o principal remédio para não precisar remédio, é onde você vai desenvolver novas redes neurológicas e uma criança precisa brincar, se locomover. Fica uma dica para quem tem dúvidas se seu filho está brincando. Você tem posto as meias deles de molho? Se não está sujando meia, talvez a gente já tenha a resposta. E depois do intervalo, você confere uma entrevista sobre o Agosto Dourado, mês de incentivo à amamentação. À medida que conectamos cada vez mais nossos dados à internet, como senhas, bancos, conversas e fotos, a segurança dessas informações se torna essencial. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Anatel, Febraban, instituições financeiras e entidades privadas, desenvolveu o aplicativo Celular Seguro. O app, disponível para Android e iOS, auxilia você a garantir a segurança dos seus dados em caso de furto, perda ou roubo. Como funciona? Baixe o aplicativo e faça o login por meio do gov.br. É um processo simples e seguro. No primeiro acesso, você será apresentado aos termos de uso e ao aviso de privacidade dos dados. Importante! Nesse documento também há a relação das instituições participantes do projeto. Na tela inicial, você vai encontrar as 3 funções principais do aplicativo: cadastro de pessoas de confiança, registro de telefone e registro de ocorrência. Funcionalidades adicionais estão no menu lateral. O primeiro passo é cadastrar uma ou mais pessoas de confiança. Elas serão aquelas que irão lhe auxiliar, criando ocorrências no app em seu nome.
Informe os dados dessas pessoas e prossiga. Em seguida, cadastre o seu aparelho. Não existe quantidade limite para dispositivos, mas atenção! A linha do aparelho deve estar cadastrada no seu CPF. Caso contrário, o procedimento de bloqueio não vai funcionar. Agora você está preparado. Em caso de perda, roubo ou furto do seu telefone, você ou a pessoa de confiança indicada poderá criar uma ocorrência por meio do site ou do aplicativo. No app, primeiro informe se a ocorrência foi com seu telefone ou se você está registrando com uma pessoa de confiança de alguém. Descreva quando, onde e como ocorreu o problema. Ao final da ocorrência, um número de protocolo será gerado. Esse aviso emitirá alertas para as instituições participantes do projeto para que tomem as ações necessárias e evitem maiores problemas. E lembre-se, a lista completa das instituições participantes e qual ação cada uma delas vai tomar pode ser conferida nos termos de uso. Não perca tempo. Baixe o aplicativo e proteja seus dados. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Governo Federal. Encerrando a campanha Agosto Dourado, o Hospital São Vicente de Paulo promoverá no próximo sábado o workshop Amamentação e seus desafios. Por isso, conversamos com a gestora da maternidade da instituição sobre a importância do gesto. Essa temática é trazida agora no agosto como o mês mundial da amamentação pela questão da importância do aleitamento materno tanto para a mãe como o bebê e como sociedade e questão sustentável. Pela questão dos benefícios, né, da amamentação para o bebê, principalmente, né, porque o bebê que mama, ele propriamente ficará menos doente, então a gente fala de promoção e proteção à saúde. Também a questão de vínculo, né, com a mãe e o bebê. A questão da mãe, a mãe que amamenta, ela tem menos risco em relação a hemorragias pós-parto e também da questão também de prevenção de cânceres de ovário, de mama, entre outros benefícios também. Essa mãe desenvolve um vínculo e desenvolve também com o seu bebê o estímulo de apego, né, de proximidade e para a sociedade a questão do desenvolvimento cognitivo desse binômio, né, desta afetividade. E hoje em dia a gente fala também da questão sustentável, porque o leite materno ele tem muitas propriedades que ele não precisa usar nenhum tipo de energia, porque ele é um alimento totalmente produzido pela mãe e ele não precisa de luz, ele não precisa de refrigeração, ele não precisa de gás, ele é um alimento propriamente pronto e ele vem com a cor dourada pelo padrão que ele é o melhor alimento para esse bebê até os 6 meses de vida. Então a gente vem com essa temática justamente para dar informação de qualidade para a sociedade e fazer um estímulo a esse ato tão significante, tanto para a mãe como o bebê, para a sociedade e para a sua família. O Hospital São Vicente de Paulo, ele é muito atuante na temática e no assunto, além de todas as nossas atividades diárias, né, da equipe multiprofissional, estando acolhendo essa família, passando beira-leito, auxiliando essas mães, essa rede de apoio, né, durante a sua internação ou passagem lá na maternidade. Este mês que é escolhido como alusivo ao Agosto Dourado, nós tivemos várias atividades, né, com a equipe multidisciplinar. Importante eu colocar que eu sou só um pedacinho dentro desta temática, assim, dentro da nossa instituição. A gente conta com uma equipe multiprofissional, né, que
está alinhada, né, com todos os processos, orientações. Então, essas programações agora no agosto não é só desenvolvida por uma equipe só. Ela consta com várias equipes, né, dentro da nutrição, da fonoaudiologia, da psicologia. Então, a gente teve a entrega, né, de mimos, né, de um cupcake alusivo ao Agosto Dourado, folders para as pacientes que estavam lá na maternidade, adesivos, fizemos palestras, né, com as mães, com os pais, com as redes de apoio, abrangemos toda a área materno-infantil, também abrangendo a área da pediatria, da CTI NEL. Tivemos também atividade da invasão da maternidade pelo Sorriso Voluntário, que é um projeto de extensão da UPF, no qual a gente brincou, conversou, trouxe essa temática de forma mais divertida e imaginária, assim, né, desmistificando alguns mitos e algumas crenças errôneas que a gente tem em relação à amamentação. E agora a nossa instituição, no dia 31, está promovendo um workshop, tá, com a temática Amamentação e seus desafios, exclusivamente para as gestantes, né? A gente está com as inscrições abertas no link ali do nosso site, das redes sociais, no qual nós vamos estar abordando também essa temática para a mãe, porque entendemos, né, que a amamentação para esta mãe e para esta rede de apoio, por muitas vezes, e a grande maioria das vezes, é desafiadora. Então, a gente traz dicas, traz uma aula prática para que essas mães se sintam mais fortalecidas e mais protagonistas desta história entre ela e seu bebê. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e uma boa noite.